Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo aqui a mais um Tá na Web, o programa que deixa você por dentro do que acontece na internet e também dos temas mais pesquisados no Google. O tema de hoje, gente, esteve entre os trends desta quinta, um tema muito importante porque envolve direito do trabalho e nossos direitos também como trabalhadores. O termo reforma trabalhista, você vai ver em nossa tela, apareceu entre os mais pesquisados porque a Câmara dos Deputados aprovou várias mudanças que têm sido chamadas de pacote trabalhista ou então mini reforma trabalhista. E a ideia é tornar permanente a MP 1045, que foi criada aí durante a pandemia. Entre os temas mais polêmicos está a permanência da redução de jornada e também de salário. Isso, inclusive, pode ser contestado aqui no STF. E para me ajudar nesse assunto, eu chamo aqui o especialista em direito do trabalho, Marcelo Sibim. O texto é polêmico, como a gente viu aí, nosso tempo é curto, são muitas mudanças, eu vou repercutir aqui com o Marcelo as principais, né, Marcelo? Seja bem-vindo aqui, boa noite. Boa noite, Mari. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês de volta. Que bom, a gente que agradece. Bom, vamos começar então, Marcelo, falando sobre a questão da permanência da redução de jornada e redução de salário, né, que foi algo criado durante a pandemia para dar um fôlego aí para os empresários. Então, qual que é a ideia? É tornar isso obrigatório? É tornar isso lei? Explica para a gente o que pode mudar caso tudo seja aprovado. Exatamente, Mari. Uma situação muito delicada, né? Eu acho importante a gente falar, como você bem lembrou agora, isso é a votação do texto base, tá? Ainda existem alguns destaques que vão ser votados numa nova sessão, perfeito? Lá na Câmara dos Deputados, antes de ser encaminhado para o Senado e aí sim tornar uma lei efetiva, né? Que é o rito, Mas né? Que a gente sempre acompanha aqui. Exatamente, é o rito de sempre, né? Então, ou seja, transformar uma medida provisória em lei vigente, né? E nessa situação, como você bem falou, a medida provisória, ela foi criada para quê? Para que no período da pandemia pudesse desafogar os empregadores e manter os empregos, né? A gente até discutiu isso em outras situações. O problema, Mari, está que criando essa lei e mantendo essa redução de jornada e de salário, eventuais suspensões de contrato de trabalho, isso vai virar corriqueiro. Então, assim, infelizmente, os empregadores vão poder utilizar disso de má fé, né, para poder ter redução, utilizar de benefícios governamentais, a fim de afastar o empregado, né, e mantê-lo ali recebendo dentro daquele patamar do seguro-desemprego, né, que hoje, atualmente, em 2021, está saindo R$ 1.911. Tá? Esse é o teto. Ou seja, qual seria o problema nessa situação? Um funcionário que ele é afastado e ganha R$ 4.000, ele vai se limitar a ganhar ao teto. Então, é por isso que torna esse o problema de tornar essa situação efetiva e corriqueira, né? Agora, tem alguns programas também, né, que foram citados nesse novo texto. Eu queria que a gente passasse por alguns dos principais. Vou começar pelo Requipe, né? O Requipe é um programa voltado para quê? E qual que é a proposta aí com o novo texto que foi votado na Câmara? Vamos lá. Falar do Requipe, que é, né, em termos gerais, o Requipe é o quê? É o Regime Especial de Qualificação e Inclusão Produtiva, tá? O que ele é voltado? Ele é voltado para os jovens de 18 a 29 anos, tá? Que estejam desempregados há mais de 2 anos, ou pessoas de baixa renda que estejam incluídas lá naqueles programas governamentais, né? Que estejam cadastrados lá no CadÚnico, tá? O nome é bonito, Mário, mas na prática ele não funciona muito bem, tá? Por quê? Porque esse Requipe ele permite, nessa situação proposta, né, que foi inserida nesse texto base, ele permite a contratação dessas pessoas, mas sem o vínculo empregatício, tá? Então, o que acontece? A relação de emprego, ela é constituída pelo vínculo empregatício. E nessa colocação, eles falam que você pode contratar sem o vínculo. Ou seja, o funcionário vai ser contratado e ele não vai ter nenhum dos direitos trabalhistas. Férias, 13º, né, o descanso semanal remunerado, vários outros tipos, né, de direitos que estão sendo tolhidos deles, né, nessa situação. Então, e ele tem umas limitações, o Requipe ele tem umas limitações específicas, por exemplo, o funcionário ele só vai poder trabalhar até 22 horas semanais e ele vai receber uma bolsa, tá? Não pode nem ser chamado de salário isso. É quase um uma bolsa de estágio, né? Assim, 550 quase reais. 22 horas, uma bolsa, parece um estágio. Eu vou falar para você que o estágio é até melhor, Mari, porque ficou muito ruim, a situação é muito delicada, né?
não ter o vínculo empregatício. Então, na minha opinião, isso é um retrocesso muito grande. A gente sabe que tem propostas que agradam, tem propostas que desagradam, a depender de quem está olhando para isso. Com certeza os empresários, né, gostam. Mas eu queria falar um pouquinho também sobre um outro programa, que esse vai, teoricamente, abarcar mais pessoas, que é o Priori. Ele incentiva, então, o emprego para a galera que está se formando e também para o pessoal acima de 55, que é difícil a gente achar uma recolocação no mercado, né? Para quem saiu do mercado de trabalho, principalmente agora na pandemia, e está tentando voltar. Então, me explica o que prevê, então, o Priori. Com certeza, Mário. O Priori, ele é melhorzinho, menos pior, vamos falar assim, né, do que o Requipe, tá? O Priori é um programa de primeira oportunidade e reinserção no emprego, tá? Então, ele é voltado para quem? Para os jovens também, de 18 a 29 anos, com carteira de trabalho assinada, ou seja, com vínculo empregatício, tá? E também para aquelas pessoas que tenham acima de 55 anos e estejam desempregadas há mais de 13 meses, tá? Então, o que ele prevê, o Priori? Esses contratos eles vão poder ser feitos de até 2 anos, tá? Com essas pessoas e receber até 2 salários mínimos. Que a gente está falando algo assim, hoje em dia, em termos acima de R$2.000, tá? Então, assim, é muito mais interessante, apesar dele ter alguns pontos, Mari, que não é tanto, tá? Por quê? Porque no Priori ele tem a redução da alíquota de recolhimento do FGTS, né? Então, a gente já tem essa redução, né? Que é o fundo de garantia, que é essencial para o trabalhador, né? Então, essa redução vai pesar um pouco, vai poder também ter o desconto de 15% naquela contribuição que a gente chama de Sistema S. É aquele jovem que vem do Senac, do Sebrae, né? Senai. Então, assim, dessa Senai, então, assim, vai poder ter esse desconto do salário dele. Então, tem umas nuances ruins também, no Priori, mas é melhor do que o Requipe. Entendi. Bom, a gente vai agora, então, ouvir a opinião, Marcelo, do pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia, que é o Fernando Barbosa Filho. Ele gravou aqui com a gente e ele acredita que algumas dessas mudanças são, sim, positivas. Vamos ver? Tem tentativas de ajudar 2 grupos que tradicionalmente enfrentam dificuldades no mercado de trabalho. Tá? Tem um aspecto muito positivo de se preocupar com o jovem e fornecer qualificação e tentar buscar um aumento da empregabilidade desse jovem. A gente sabe que o emprego entre jovens é elevado e na saída dessa crise, né, as pessoas que foram entrar no mercado de trabalho paralisado, ou seja, não tiveram a oportunidade de entrada. E, ao mesmo tempo, tem um outro programa que é para as pessoas que estão há mais de 2 anos desempregadas. O desemprego de longa duração, ele é um problema crescente nas crises, né? Desde 2015, o número de pessoas há mais de 2 anos desempregadas tem subido, né? E com a pandemia e a duração dela que está se estendendo, alguma política pública que vise, né, ajudar essas pessoas que estão há um longo tempo desempregadas, ela é importante. Então, eu vejo que a MP ela busca atacar esses problemas, busca tentar aumentar a empregabilidade desses 2 grupos. Tá aí, então, visões diferentes, né? A gente, como jornalista, tem esse papel de ser imparcial e de apresentar para o público, então, essas visões. Mas, como a gente vem debatendo aqui desde o início do programa, para a legislação e para todo o histórico, né, de leis trabalhistas, que já a gente vai falar um pouquinho sobre como foi difícil, né, a gente alcançar todas essas garantias para os trabalhadores. Mas antes eu quero saber o seguinte, que tem muita gente também preocupada, Marcelo, em relação à gestante. Gestante também fica afetada com esse novo texto ou não? Fica, Mário. Fica de uma maneira mais positiva, tá? Esse é um dos pontos interessantes que, na minha opinião, tem que ser mantidos, tá? Por quê? A gestante, vamos supor que ela já foi afastada, ela está afastada por conta de uma redução da jornada de trabalho ou mesmo pela suspensão do contrato de trabalho. Quando ela for receber a licença maternidade dela, tá? Que é quando ela for ter efetivamente, né? Então, o empregador vai ter que retirá-la das regras do programa e fazer o pagamento do salário integral dela, de como seria antes da redução ou da suspensão do contrato de trabalho. Então, a mãe terá o direito da totalidade da sua remuneração. Isso é muito positivo, né? Ainda mais para o momento que ela vai estar passando. E necessário, exatamente, porque mulher no mercado de trabalho a gente já enfrenta mais dificuldades, né, e mais restrições do que os homens. Agora tem um ponto muito crítico que
tem sido muito criticado por juristas, né, que é a questão do acesso gratuito à justiça. Hoje, então, como é que é e como que pode ficar caso esse texto, então, seja aprovado nas duas casas e sancionado pelo presidente, Marcelo? Esse é um dos pontos mais delicados, Mário, desse texto base. Por quê? A justiça gratuita atualmente, vamos falar agora, né, da esfera, da esfera trabalhista, tá? Então, o que ocorre? O empregado que ele aciona, né, um empregador na justiça do trabalho, e ele tem o benefício da justiça gratuita, ele não vai precisar pagar se ele perder parte do processo. Vamos supor que ele pegue de lá R$10 mil, mas ele ganha 5, ou seja, ele perdeu parte do processo, tá? Então, o que acontece? Quando ele tem a gratuidade da justiça, ele fica numa condição suspensiva de pagar os honorários sucumbenciais do advogado da parte contrária. Então, isso não vai ser deduzido do que ele tem que receber, perfeito? Até esse atual artigo na CLT, o 791 da CLT, ele está sendo discutido, né, no STF para verificar se ele é constitucional ou não. Tem um detalhe ainda. Então, essa análise ainda está sendo feita por parte do Supremo. Contudo, o texto base agora dificultou muito mais. Então, o que ele colocou? Que agora, para deferimento da gratuidade da justiça, o empregado ele vai ter que comprovar a hipossuficiência dele a um extremo. Ou seja, ele tem que ser literalmente pobre na concepção da lei. E ele tem que provar isso agora mediante o cadastro que ele tenha no CadÚnico, que ele recebe algum benefício governamental. Ele vai ter que provar que a renda dele per capita não pode passar de meio salário mínimo ou até 3 salários dentro do âmbito familiar. Então, ficou muito mais complicado para o empregado agora fazer pedidos na Justiça do Trabalho, por quê? Se ele não conseguir essa gratuidade e perder parte dos pedidos, ele vai ter que arcar com esses custos de honorários sucumbenciais. É muito complicado e o duro, Mário, é que isso é retirado do que ele tem direito a receber. Sim, né? Sim. Então, assim, ele entrou pleiteando direitos trabalhistas que não foram pagos pelo empregador. Ponto 1. E aí, desses direitos trabalhistas que ele conquistou, ele efetivamente vai ter que, mediante uma sentença transitada de julgado, ele vai ter uma dedução dos honorários, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita. Então, olha como está me parece delicado justo, né? Exato. Marcelo, para a gente fechar, eu ainda tenho muitas dúvidas, mas vamos fechar só o programa falando um pouquinho sobre a questão dessas lutas, né, dos direitos trabalhistas. A gente vem falando que isso pode e vai, né, se for aprovado, afetar tudo que a gente já conquistou até hoje. Eu queria que você falasse bem rapidinho, então, sobre esse histórico aí, o que a gente pode perder, né, de garantia como trabalhador. Você falou agora a palavra-chave, Mari, conquistados. Direitos trabalhistas não foram dados, eles foram conquistados, né? Foram conquistados pelos nossos pais, os nossos avós, que buscaram essa reforma, buscaram isso desde épocas antigas e a gente veio evoluindo, nós somos conquistando direitos. Eles nunca foram dados de bom grado. Então, uma situação dessa como está agora, o texto base da medida provisória 1045 de 2021, ela é um completo retrocesso. É como se a gente perdesse tudo que a gente conquistou, né? E é muito complicado isso, porque a atual conjuntura do país não está fácil, né? Não está fácil. Como você bem falou, seja para os jovens, seja para o pessoal um pouco mais velho, que é que encaixa no PRO, está muito difícil. Então, se está difícil e vão retirar mais direitos, a situação vai ficar muito mais complicada e o país pode entrar numa crise muito triste de ser vivida. Esperamos que não, mas a gente segue acompanhando, viu? Vamos acompanhar de perto aí, se o texto passar por mais uma votação, chegar ao Senado, a gente volta com esse tema aqui. Marcelo, infelizmente, querido, o tempo acabou, agradeço a participação, seus esclarecimentos aqui, foi ótimo, viu? Uma boa noite. Boa noite, Mari, obrigado, até mais. Agora então, gente, vamos voltar para as telas aqui para saber o que mais está na web e os assuntos que movimentaram a internet nesses últimos dias. Início da semana, com mais de 100 mil pesquisas, a gente tem desfile de tanques. Esse assunto deu o que falar, viu, dentro e fora das redes sociais. Se você não acompanhou, foi o seguinte: alguns tanques e outros blindados da Marinha
desfilaram aqui no Eixo Monumental em Brasília na terça-feira. Segundo a Marinha, a ideia era convidar o presidente da República a participar de um treinamento, né? A chamada Operação Formosa acontece todo ano, mas nunca com desfiles, né, desses carros aí no centro de Brasília. Para muitos especialistas, foi uma tentativa de intimidar o Congresso, que nesse mesmo dia votava a proposta de emenda constitucional do voto impresso, que não passou. Na quarta, a gente tem o destaque da Caixa, né, que liberou, os saques e transferências da quarta parcela do auxílio emergencial. Podem sacar o benefício todos que nasceram em julho e fazem parte desse programa, mas não entra aí, né, as pessoas que fazem parte do Bolsa Família, tá? Para fazer o saque em dinheiro, é só entrar no aplicativo Caixa Tem, selecionar a opção saque sem cartão e vai gerar um código, né? Esse código de saque você vai na agência e consegue retirar o dinheiro, tá? E ontem, para fechar os destaques com mais de 200 mil pesquisas, né, tivemos o Dia do Advogado. Parabéns aos advogados, eles são fundamentais aqui para o funcionamento da justiça brasileira. Fica aqui nossos cumprimentos para essa turma. E como dica, eu deixo uma previsão da Forbes para 5 áreas do direito aí que são promissoras, né, que estão prometendo nesse e nos próximos anos. Direito de agrobusiness, direito médico, digital, mediação e direito ambiental. Então, se você está se formando em direito, vale dar uma olhadinha aí nessas áreas, viu? A gente vai agora, então, para o rápido intervalo. Eu te espero no próximo bloco. Não saia daí. Estamos de volta. Então vamos falar agora no segundo bloco de fake news. Vamos dar uma olhadinha na notícia falsa que a gente está combatendo lá no Instagram da TV Justiça. Se você não segue a gente, o nosso IG é TV Justiça Oficial. E era fake, hein, a mensagem que alega existir uma lei em vigor que determina o voto impresso. A mensagem mostra o trecho de uma lei de 2002 que existiu de fato, mas ela foi revogada no ano seguinte, em 2003. Por isso, é uma notícia mentirosa, gente. O presidente lá da época, era o Fernando Henrique Cardoso, né, ele sancionou essa lei e o voto impresso foi testado nas eleições em 150 cidades. Mas não foi levado adiante porque os dados do TSE mostraram que esse formato aí apresentava muitos problemas, como a quebra do sigilo constitucional do voto. Já aqui na TV Justiça, na programação, também tem fake news sendo desmentida. Vamos ver qual é a de hoje? Pode rodar. É um exame confiável que pode ser utilizado para fazer o diagnóstico da Covid-19, mesmo perante as variantes que estão circulando do novo coronavírus. É necessário ter muita atenção para essas fake news, notícias que são baseadas em boatos ou em documentos que não têm uma credibilidade e não foi avaliado cientificamente. O RT-PCR ainda é um exame que pode ser usado para fazer o diagnóstico da Covid-19. Vamos entender melhor? Vamos falar sobre isso então com o virologista Paulo Rê, que está aqui comigo já. Boa noite, Paulo, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Bom, vamos lá, Paulo. A gente viu aí que essa é uma fake news, esse teste é sim válido. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, porque ainda tem pessoas que confundem, né? A gente tem vários testes no mercado, o teste do dedinho, o teste do cotonete no nariz. Então, explica para a gente hoje quais são os testes que as pessoas podem fazer e, claro, que todos são confiáveis. Cada um à sua medida, cada um tem seu método, né? Mas todos são válidos. Bom, inicialmente eu devo dizer o seguinte, que confirma exatamente isso, que todos os testes são válidos. Todos eles foram validados pela Anvisa, de forma que todos eles têm um nível de certeza, um nível de sensibilidade, de especificidade adequados, né? Existem testes que são desenhados para detectar o vírus, ou seja, o genoma viral, né, ou seus antígenos, né? Existem outro tipo de ensaio que são para detectar anticorpos,
certo? Esses ensaios de anticorpos são esses que necessitam utilizar uma gotinha de sangue, né? Porque eles precisam identificar os anticorpos que estão presentes no sangue. Já os ensaios para detectar vírus são esses que envolvem a colocação de um cotonete no nariz ou na saliva. Esses são ensaios para detectar a presença do vírus, né? Então, os dois têm objetivos diferentes. Os ensaios para detectar vírus buscam identificar se a pessoa está com uma infecção naquele momento. Já os ensaios para detectar anticorpos buscam detectar, aqueles que são feitos com a gotinha de sangue, buscam detectar se a pessoa, em algum momento no passado, pelo menos 10 dias antes, teve infecção com o vírus. Então, são dois ensaios diferentes, eles têm sensibilidades diferentes e na verdade, não tem relação direta com o outro. São dois ensaios dirigidos para coisas diferentes. Está bem explicado agora, né? Bom, vou falar agora sobre vacina. Queria trazer aqui para a gente, Paulo, uma discussão que está nas redes sociais hoje, porque, infelizmente, Tarcísio Meira, um grande artista, faleceu em decorrência da Covid. Ele tinha tomado as 2 doses da vacina e aí, claro, o pessoal nas redes sociais já está questionando, mas ele não tinha tomado 2 doses, a vacina não fez efeito. Eu queria que você explicasse para a gente, porque a gente tem a questão da idade, a gente tem a questão que muita gente confunde, que a vacina não deixa a gente imune de pegar o vírus, mas sim desenvolver algo mais grave a partir dessa doença. Então, explica para a gente aproveitar o dia de hoje, que infelizmente a gente teve essa perda, mas levantou essa discussão que eu acho muito importante. Claro, a vacina, em primeiro lugar, é importante salientar que a vacina não é uma garantia que 100% das pessoas vacinadas vão ficar imunes ao vírus. Não é assim que funciona. Infelizmente, não é assim, né? Então, a vacina vai fazer com que a grande maioria das pessoas, aproximadamente 95% das pessoas, não precisem sequer ir ao hospital. Então, ela diminui a gravidade da doença, mas ela não necessariamente faz com que todos os indivíduos fiquem absolutamente imunes à infecção. Não é esse sentido. O grande, vamos dizer assim, a grande vantagem da vacina é que ela diminui muito os casos de hospitalização, mas, infelizmente, alguns ainda vacinados se espera, que alguns vacinados venham a falecer em função da doença. Então, isso é uma consequência, assim como não existe nenhum tratamento que seja 100%, não existe nenhuma vacina que proteja 100% das populações. Então, isso que nós estamos vendo, infelizmente, atingiu o Tarcísio Meira, né? Mas isso pode ocorrer, né? Claro que a gente pode comentar esses outros agravantes. Ele era uma pessoa de mais idade. Era isso que eu queria que você comentasse, porque ele era fumante, né? E aí eu acho que isso também é visto como mais um fator de risco, né? Também é outro fator que pode ter contribuído, né? Porque o fumo, ele também diminui a imunidade das pessoas, diminui a resposta imune, né? Ele provoca uma inflamação nos pulmões, essa inflamação pode levar depois a uma bronquite, mais adiante um enfisema, eventualmente até um câncer. E no meio dessas ações aí todas, o fumo interfere também na resposta imune do indivíduo, diminui o nível de resposta imune do indivíduo. Então, o fumo é um fator importante. Agregado a isso, não é? A idade da pessoa, que as pessoas de mais idade tendem a ter uma resposta imune que não é tão eficiente como em jovens. Então, isso pode levar também a um agravamento da infecção. Nós podemos também, não sabemos ainda qual é a variante do vírus que infectou, né, nesse caso em particular, mas também algumas variantes do vírus, como a variante Delta, por exemplo, elas são mais infecciosas e, eventualmente, também o tipo de variante que causou a infecção pode ser importante. Mas, sem dúvida, né, esses fatores, como a idade da pessoa e também o fato de ele ainda ser um fumante, né, são fatores agravantes da infecção. Infelizmente. É isso. Conversei, então, agora com Paulo Rê, virologista. Querido, muito obrigado, então, pela sua entrevista aqui. Uma boa noite. Boa noite. Obrigado a você e aos seus ouvintes. Bom, gente,
câmera 2 aqui. Vou ficando por aqui, hein? Não deixe de acompanhar nossas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube. Eu volto semana que vem com mais assuntos da web para você. Até lá!